Mulheres nas Mídias, enfrentamos a violência contra a mulher, com Ruth Viana, que é amante de fotografia, e em 2017 foi aluna da Escola de Cinema do Sertão, onde colaborou na produção do curta documental Cafundó Escondido. Recentemente foi assistente de produção da 7ª Mostra de Cinema de Iguatu, é graduada em Ciências Biológicas pela USFECLESC, é DJ, musicista, trabalha com produção de conteúdo para a internet e atualmente é aluna do curso técnico em informática pelo Instituto Federal do Ceará de Iguatu. Bianca Alessandra é camerawoman e editora na Sertão TV, fotógrafa, graduanda em História pela Universidade Estadual do Ceará. Gabi Oliveira é diretora da UE Livre da região Centro-Sul, militante do Levante Popular da Juventude, graduanda em Serviço Social pelo Instituto Federal do Ceará de Iguatu e artesã do @Artes de Saturno. Ellen Andrade é feminista, negra, integrante do Algueiro, coletivo de audiovisual da cidade de Quixeramobim. Estudante de História da FECLESC-US, formada em audiovisual, cinema documental e outras linguagens, dirigiu o curta-metragem Travessias, em 2019. O filme foi selecionado para a mostra competitiva da 7ª Mostra de Cinema de Iguatu. Fez câmera no documentário Damas de Barro, em 2014. Trabalha com formação em artes visuais, fotografia, fanzines, audiovisual e cinema documental com crianças e adolescentes no Sertão Central. Atualmente se desdobra entre o término do TCC, o trabalho nas escolas e em casa e produzir conteúdo para a internet. Fran DDK, nascida em Calcaia, Ceará, e criada no Conjunto Marechal Rondon Jurema, mais precisamente na rua Bacabal, periferia da região metropolitana de Fortaleza. Descobriu o rap aos 8 anos de idade, através do seu irmão mais velho, Fábio Silva, marginal alado, que vez ou outra trazia umas tapes de DJ Jamaica, Racionais MCs, 509E, fita cassete do Espaço Rap, na qual tinha Sabotage, RZO, Pavilhão 9, entre outros. É Sabotage, não é Sabotage. Quando conheceu o trabalho de MV Bill, se encantou com Camila CDD, assim como também com a Negra Lee e logo depois com Dina D. Daí, então, surgiu a vontade de cantar rap. No ano de 2006, começou fazendo performances de MV Bill e Camila CDD em um grupo chamado Garotas do Funk. Guiada pela curiosidade de outros caminhos, não continuou no grupo e estacionou. Só então, em 2012, gravou o primeiro rap autoral na área gospel, no qual não se sentiu tão pertencente. 4 anos depois, mais precisamente em novembro de 2016, recebeu um convite para ser backing vocal, mas não ficou só por aí, pois 6 meses depois, em maio de 2017, compôs e gravou a segunda de muitas músicas que estariam por vir. Residente da Zona Leste de Fortaleza, usa o ritmo e a poesia como forma de expressar a realidade da periferia, a desconstrução de conceitos não igualitários, assim como também a disseminação do empoderamento feminino em letras expressivas, realistas, fortes e sinceras. Vem conquistando espaço com luta, resistência, força de vontade e muita dedicação. Mulher, guerreira, espontânea, idealista, inventiva, convicta, resiliente, desbocada, excêntrica, divertida, guerreira e aquariana. Michele Maciel, licenciada em História pela FECLESC-US, foi aluna da Escola de Cinema do Sertão, coordenado pelo NAVE, Núcleo de Pesquisa e Experimentos Audiovisuais do Instituto Federal do Ceará, onde estreou como diretora em seu primeiro curta, A Visita. Se tornou parte da equipe do NAVE, compondo o coletivo audiovisual Comer com os Olhos, no projeto Lendas do Sertão, onde exerceu a função de direção de produção do filme A Burra de Padre, direção de Geraldo Cavalcante, em fase de finalização.
Em festivais de cinema no ano de 2009, 2018 e 2019, atuou como assistente de produção no 11º e 12º Curta Taquari, Festival Internacional de Curtas em Pernambuco. O segundo Festival Sertão e Diversidade assumiu a produção do evento. Ainda no Sertão e Diversidade, na sua terceira versão, além de atuar como coordenadora de produção do festival, participou do projeto do Cinema Instantâneos SP, estreando como protagonista de 2 curtas, Chaquite, direção de Ricardo Pérez, e Sertão Nossa, de Antônio Fargoni. Além de compor a equipe de produção dos outros 2 curtas, produzidos durante o terceiro Sertão e Diversidade, Desconcerto e Até que um dia a Jaca cai, Em Iguatu, recebe o convite de César Teixeira para coordenar a 7ª Mostra de Cinema de Iguatu. Ainda em Iguatu, é co-idealizadora do coletivo de audiovisual Cinecatu. Recentemente recebeu o prêmio de melhor atriz na Mostra Dália da Serra do 13º Curta Taquari. Meninas e mulheres, muito obrigada pelo... Meninas é mau jeito, mulheres, né? Muito obrigada por aceitar o convite. Nós estamos muito agradecidos pela presença e pela contribuição de vocês. Então, eu passo a palavra. Boa noite, vocês me ouvem bem? Nesse primeiro momento, a gente resolveu falar um pouco sobre os tipos de violências sofridos ao longo, assim, da nossa carreira, né? E aí, como é comum de todas nós, e o que não é uma coisa muito boa, o que se repete nas cenas das ficções, como da série Sex Education, todas nós, a gente passou por assédio sexual, né? Eu acho que é uma coisa que, infelizmente, é comum a todos nós. E aí, eu vou falar um pouquinho da minha vivência em relação a isso, porque eu trabalho na noite, né? Eu acho que, assim como a Fran também, a gente trabalha com eventos, e eu sou DJ, e eu toco percussão também. E aí, nessas vivências, a gente acaba passando por situações muito constrangedoras, inusitadas, e eu queria falar um pouquinho disso para vocês. Por favor, senhores, quando a DJ estiver tocando, não forcem elas a tocarem músicas que vocês querem, a gente não é um HD ambulante, a gente tem nossas músicas. Tal dia eu fui ameaçada num rolê muito louco, porque eu não toquei a música que o cara queria, a determinada música que ele queria. Era um forró que eu não sabia nem quem era que tocava e o cara ficou me ameaçando. E é uma parada assim muito pesada. Eu pensei em parar de tocar depois desse dia, mas aí eu percebi que o meu trabalho vai além disso, não é só a baladinha e tal, porque eu sempre procuro divulgar mulheres. Inclusive, eu sou uma grande fã da Fran e eu sempre toco as músicas dela. Claro que a gente não pode se basear só na nossa vivência e querer trabalhar só em cima da militância, né? Porque, infelizmente, como a filósofa contemporânea Samira Close diz, a militância no Brasil não é levada a sério. E a gente não consegue trabalhar só com músicas que são fortes e que elevam o poder feminino. Infelizmente, a gente tende a ir para outros caminhos porque a gente tem que se sustentar. E é muito difícil viver de música no país que a gente vive. E aí tem essa parte da violência moral e psicológica que eu acho que é o que pega muito para nós artistas, porque realmente não dá para a gente se sustentar. E aí, partindo para o cinema também, é uma coisa que é bem comum ter a maioria de homens, né? Sendo que a gente tem muitas mulheres que são capacitadas para estarem nesses ambientes. E aí,
pegando esse viés do cinema, eu vou passar a palavra para a Bianca, para ela dar uma continuidade melhor. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Boa noite, gente. Eu me chamo Bianca, eu tenho 20 anos, eu estudo na UES, né? Sou graduanda em História e atualmente eu trabalho na Sertão TV, que é a primeira emissora de televisão do Sertão Central. E lá eu faço muitas coisas, assim. Só que as minhas vivências dentro do audiovisual não começaram lá, mas foram lá que eu coloquei o que eu sabia em prática, né? E eu exerço a função, eu faço várias coisas, mas eu tenho uma função de câmera woman, né? Eu sou a pessoa que fica com uma câmerazinha e saio por aí gravando coisas, matérias, programas. E isso é muito, muito mesmo, numa sociedade em que a gente vive. Então, eu tenho muito orgulho do que eu faço e eu tenho muito orgulho de ver essas mulheres na mídia, essas mulheres no audiovisual lutando por um espaço dentro de profissões que sempre não foram criadas para homens, mas que sempre foram destinadas, né, a eles, o que é muito errado, mas que sempre foi muito comum. Eu quero falar sobre duas situações dentro dessas minhas vivências que me tocaram muito. Assim, até hoje eu fico pensando muito sobre, mas é o que me impulsiona a continuar. Acho que a gente precisa criar formas de continuar dentro disso, mesmo que a sociedade insista em nos interromper, em querer nos interromper, na verdade, porque a gente não jamais vai escalar. E uma dessas situações que eu gostaria de compartilhar, porque me tocou muito, foi quando eu fui para Quixadá, né? Porque eu moro em Xeramubim. E eu fui gravar à noite, foi numa festa em Quixadá, acho que era aniversário da cidade, não sei. E eu fui com a minha equipe, né? E aí a gente entrou dentro do camarim do, do cantor, e era uma pessoa famosa, que eu não vou citar o nome, mas era uma pessoa famosa. E aí, quando eu entrei, eu já percebi que ele me olhava estranho. E ele começou a perguntar se aquela câmera estava pesando. E eu entendi que era no tom de deboche, não era tipo, poxa, será que tá pesando? Enfim, quer ajuda, alguma coisa assim? Porque a câmera que eu uso, ela é muito pesada. Mas não quer dizer que eu não consiga carregar, até porque eu faço meu trabalho com muito amor e carinho. E aí ele ficou o tempo todo... Peraí, só um instante. Ele ficou o tempo inteiro perguntando se estava pesado, no tom de deboche, no tom de... Tipo, você não consegue fazer isso, você é mulher, você não deveria estar aí. Você não deveria estar fazendo isso, porque essa é uma profissão de homens. E essa situação em si eu sempre falo, todas as vezes que eu vou falar sobre as minhas experiências, até porque não é comum ver mulheres atrás das câmeras, literalmente. Hoje em dia, graças a Deus, a gente vê muitas mulheres fotografando, já é uma profissão mais comum. Mulheres no cinema, né, no audiovisual, ocupando muitos espaços do audiovisual, mas a gente não vê mulheres segurando uma câmera, porque é um equipamento pesado e que só por isso as mulheres não deveriam estar ali. Então eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho de fazer o que eu faço. E outra coisa que me incomoda bastante é que, por estar dentro desse espaço, que é onde eu quero estar, a gente precisa se submeter a outras situações também complicadas, né? Que, por exemplo, às vezes eu tenho que gravar em espaços com muitos homens. E às vezes eu me sinto, na maioria das vezes, eu me sinto muito constrangida por causa dos olhares dos mesmos. Mas é isso, eu tô ali tentando e lutando pelo meu espaço. Não vou abrir mão porque caras ridículos, machistas,
ficam me olhando. Óbvio que, como mulher, a gente precisa colocar realmente a cara a tapa e não deixar que isso nos intimide, né? Não deixar que isso seja um ponto assim para nos fazer parar. A gente precisa estar cada vez mais dentro das coisas que a gente quer e é isso. Eu espero que a gente continue fazendo isso, todas essas mulheres que estão nessa discussão comigo, nesse debate, são mulheres incríveis. Conheço quase todas, já tive o prazer de estar com algumas, e tenho certeza que todo mundo tem uma história legal para compartilhar e para motivar vocês, mulheres, a continuar fazendo o que vocês fazem, a não desistirem disso. Eu acho que a próxima pessoa a falar é a Ellen agora. Será que a Ellen tá aí ou ela caiu? Mas eu tô vendo que a Michelle tá aí. Se puder passar a palavra. Tá sem áudio, Ellen. A Ellen tá online, mas não tá saindo a voz. Então, eu posso começar, gente? Será que ela vai conseguir aí? Você pode falar enquanto ela tenta. Seu áudio está desligado. Boa noite a todos e a todas, né? É uma satisfação imensa estar aqui com essas mulheres incríveis, né? Que eu já tive a oportunidade de ter algumas vivências de trabalho, né? A Bianca, que ela participou do meu curta, a visita, né? A Ruth, eu tive a oportunidade também de trabalhar com ela no festival daqui, de Iguatu, né? A Ellen, que está tentando aí se conectar, conheci aqui também, né? E aí, assim, eu estou achando importante falar, né, dessa questão da gente, nós mulheres pretas, né, deixa eu retornar um pouco aqui. Meu nome é Michele, sou produtora audiovisual, realizadora audiovisual e atriz, né. Então, assim, para entrar dentro da discussão, né, eu estou achando interessante falar um pouco da minha vivência antes de ter acesso a esses espaços, né, do audiovisual, da cultura, porque para uma mulher preta, pobre, a situação é bem mais complicada, né, para a gente conseguir chegar até a ter esse acesso, né. E a violência nas mídias, elas começam, né, a partir do momento que você é criança, né, da década de 90, estou entregando minha idade aí, mas aí você está assistindo Sessão da Tarde, você simplesmente não encontra nenhuma referência negra, né? Não encontra, quando encontra, está em segundo plano, ou então está numa situação marginalizada, né? Então a violência ela começa aí, na mídia, né? E aí você vai carregando isso durante toda a sua vida. Por quê? Porque você vai começar um processo de negação da sua cor, né? Estou falando como mulher preta, né? Você vai começar uma negação da sua cor, e aí quando você... Estou falando na segunda pessoa, mas estou falando da minha vida. E aí quando você também vem de uma família racista, né? Tanto parte de pai quanto parte de mãe, você demora muito a ter esse processo de conscientização, né? E aí, assim, antes de ter essa vivência no audiovisual, logo quando eu estava tentando entrar nos períodos, né, de vestibular, tentando vestibular, eu busquei entrar na publicidade, né? Mas aí você já encontra dificuldades, né? Porque as pessoas já falam que você não vai conseguir, que a estrutura social ela não lhe dá a condição de ter acesso a esses espaços, né? A verdade seja dita. E aí quando eu estava nesse processo, né, de conhecer o audiovisual, eu sou de Fortaleza, eu conheci a Casa Amarela, e aí eu tive
a oportunidade de conhecer uma sala de cinema, né? Pela primeira vez, foi através da Casa Amarela. E aí eu vi alguns curtas de animação, e eu tive essa curiosidade, mas essa curiosidade não foi para frente, né? Porque eu busquei, dentro daquela minha mentalidade, né? De jovem ainda, buscando um rumo profissional, eu busquei profissões que me desse status quo, né? Infelizmente, né? Eu tenho que falar isso, né? Justamente por todas as injustiças, né? Que eu passei, né? Que eu vinha passando. E aí eu fui para a construção civil, né? Me formei em história também, né? Mas aí a construção civil ela me deu uma condição financeira, né? Digamos assim, para poder posteriormente ter acesso ao espaço da cultura, né? Eu estou falando isso, né? Falando esse percurso todo, né? Porque para mostrar que não, assim, eu não tive a oportunidade, né? A sociedade não dá essa condição, né? De você escolher, né? Eu quero aqui fazer audiovisual, eu quero, né, ser da cultura e tal, né? Então, eu passei muito tempo na construção civil e aí eu estava sendo só um corpo no mercado, né? Só um corpo no mercado, sendo que você não, quando você está dentro desse processo, você estava vendendo a sua alma ao mercado, né? Porque você não tinha a oportunidade de ler um livro, de ir ao cinema, porque por conta dessa violência, né? Eu estou falando isso de toda a minha vivência do audiovisual, nas propagandas, né? Na TV, você não encontra essa referência e você vai se negando, né? Você entra num processo de negação. E aí, quando eu descubro a escola de cinema, né? Que aí antes disso, eu largo tudo, estava na faculdade de engenharia de produção civil também, e já tinha terminado história, e trabalhando na construção civil, eu largo tudo e percebi que eu não tinha mais condição de estar vivendo essa vida assim, só massacrante, né? Então eu fui buscar aquilo que realmente me fazia bem, né? E aí eu busquei, né? Eu conheci a escola de cinema, que foi assim incrível para mim. Fiz todos os cursos da escola de cinema. E aí entrei no NAVE eu me dediquei, né? Me destaquei assim no sentido de eu tinha uma condição de estar ali, né? Porque muitas outras pessoas deveriam e poderiam estar ali, mas devido às suas outras condições, né, de estudo, de trabalho, elas não poderiam estar ali, né, infelizmente. Então, eu tive me entreguei, né, para o audiovisual. E aí, quando eu estava E aí, a violência que eu quero falar é dessa, né, da estrutura social. Estou falando assim, bem resumidamente, porque o espaço que eu alcancei, né, da arte, é muito recente para mim, né. Sobretudo, essa coisa da atuação também é muito recente. Quando eu estava coordenando o Sertão e Diversidade, eu conheci o pessoal do Cinema Instantâneo, eles são um coletivo de São Paulo, eles estiveram com a gente por 15 dias, e em 15 dias fizemos 4 curtas, né? É uma coisa assim, bem, bem legal, assim, foi uma vivência bem interessante, né? E assim, de cara, eles me fizeram convite, né, para atuar, e eu fiquei assim, oi, porque, como assim, né? Porque até então eu estava nesse processo de aprender sobre produção, né? Eu estava bem ativa na produção audiovisual, me dedicando nessa parte, né? E assim, como eu venho eu estou lendo os comentários, aí eu fico legal, gente. Aí, assim, como eu venho, assim, desse processo da produção, do audiovisual, né, foi, assim, incrível, porque eu fiz 2 personagens. Uma é uma personagem que está à margem da sociedade, né, e a outra era a Shakti, que ela era um elemento da natureza que assim, é uma deusa, né, e aí imaginei qual a personagem que eu mais gostava de fazer. Embora
Sertão Nossa, a Divina, a personagem, ela era eu, né? Ela era eu sou aquela mulher, eu era aquela mulher marginalizada e tudo, e estava indo de contra o seu destino, estava, enfim. Então é isso, na minha vivência, quando eu consigo acessar esses espaços, né, da cultura, do audiovisual, eu não tive experiências assim constrangedoras, né? Eu tive nesse todo caminhada, né, até chegar. E aí a gente vai encontrando uma série de outras dificuldades, né, de estar, né, de continuar, de seguir, mas eu vou continuar, porque é onde eu me encontrei, né, e a gente não pode ser só um corpo no mundo, a gente também pensa, né, e depois a gente vai falar um pouco das nossas perspectivas aí Então, gente, é isso. Desculpa, eu estou muito nervosa, né? Assim, falando a minha primeira experiência de bate-papo. Assim, eu nunca fui convidada a participar. E eu estou achando muito incrível. Muito obrigada mesmo. Salve, boa noite. É minha vez, é isso? Pode ir, Fran. Pronto. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Lute e Viana pelo convite, pelo carinho também. Gabi, pela indicação. E que bom saber que tem muita mulher unida para falar sobre mulher, né, sobre vivência. Tem uma frase que diz que nós, mulheres, somos como águas, né? Quanto mais a gente se une, mais a gente cria força, né? Eu começo falando um pouco. Eu sou rapper, né? Cantora, compositora, sou militante do Levante Popular da Juventude, acompanho a frente territorial aqui de Fortaleza, com uma pegada mais periférica. E, por eu ser rapper, né? Vou falar um pouco do que eu passei. A gente sabe que nos anos 90, quando as mulheres começaram a ter inserção no rap, né, que foi mais ou menos na época que ele já veio chegando aqui no Brasil e tal, nós mulheres tínhamos que se vestir de homem, né, ter aquela pegada mais masculina para poder participar nas letras de rap, para ter um acesso de fazer só segunda voz e refrão, né? Por enquanto, a gente não tinha tomado ainda a carreira solo e tal, essas paradas, mas para a gente poder ter esse engajamento, né, na cultura, a gente tinha que ter essa pegada mais masculina, né, ter um jeito mais masculino para poder ser aceita, né, para ser aceita nesse meio, né. Eu me lembro que quando eu comecei a gravar, que eu fui gravar a minha primeira música, um produtor chegou para mim e falou que era melhor rever minha letra porque tinha um ou dois palavrões e isso não era bom porque eu era mulher, isso ia ficar feio para mim e tal, né? Então essa foi foi o primeiro preconceito que eu sofri enquanto mulher, foi quando eu fui gravar o meu primeiro som, né? E depois disso, quando eu comecei a ganhar os palcos, alguns produtores também chegaram para mim, pediram para mim dar uma amenizada mais no meu modo de vestir, porque a roupa era muito decotada, se eu subisse de saia no palco ia ficar muito vulgar, né? Então, essa também foi uma das coisas que eu passei, que quando eu lembro também chega meio que dar um nó na garganta, né? Porque eu poderia ter parado, né? Eu ainda cheguei a desistir, achava que aquele local não era um local para mim, porque eu nunca que eu ia ser aceita, né? Então, é mais ou menos isso. Então, quando eu chegava no estúdio, quando eu chegava sozinha no estúdio, eu sou mãe de duas meninas, sou casada e tal, mas muitas vezes eu tinha que fazer meu corre no estúdio, eu tinha que ir só, né? Meu companheiro não podia estar comigo, mas aí quando eu chegava no estúdio, o cara achava que podia trocar a moeda de troca de pagamento pelo meu corpo, sabe? Então isso me fazia me sentir muito mal, né? E muitas vezes eu pensei
em desistir por causa disso, né? Por causa disso. Outras vezes também, muitas vezes chegam para mim e perguntam se a letra é minha, essa letra é tua, assim, é minha, mas foi você mesmo que fez e tal. Foi eu que fiz. Aí, uma dessas coisas também que me entristecia na época, né? Hoje em dia a gente vê também muito machismo, né, disfarçado nas letras de rap. Então isso a gente que é do movimento, a gente tenta sempre estar debatendo, né, sobre isso, né? E como eu uso um discurso mais contundente, né, com um teor mais de revide, meio que um contra-ataque, né, nesse espaço, porque eu vejo também que a gente usa o microfone como arma, né? Então eu meio que trato assuntos como empoderamento feminino, violência contra a mulher, né, discutindo o machismo na sociedade, né? Para mim é uma militância constante, né? Porque eu não aguento mais as pessoas acharem que mulher não pode, né? Só que a gente pode, a gente é o poder e a gente usa o rap também como forma de empoderamento periférico. E é mais ou menos isso que eu queria estar repassando para vocês. E na continuidade a gente vai falando mais um pouco. Saúde. Boa noite a todas e todos. Primeiro, agradecer o convite. É muito bom participar de um espaço desse com mulheres maravilhosas assim. Um salve para a companheira Fran, saudade aí de se encontrar. Eu sou artesã, né? Eu trabalho com macramê. Para quem não sabe o que é macramê, nós, feito com mão, a gente trabalha com encerada, são essas joinhas. E eu trabalho na rua, né? E a gente entende que quando a gente trabalha assim, nesse ramo da arte, já é um trabalho precarizado, é um trabalho que a galera paga pouco, não tem uma coisa fixa, geralmente na grande maioria, né? E aí eu trabalho com um pano expositor, no chão da praça, boto o pano, boto minhas artes, fico lá vendendo minha arte. E aí é muito complicado, né? Porque quando a gente tá vendendo assim na rua, geralmente em praça, em festival, é onde há uma grana, a gente está exposta a tudo, né? Inclusive, se vocês prestarem atenção, poucas vezes quando a gente vê artesãs expondo na rua sozinha. Geralmente é mais homem ou então casal, porque para a mulher é bem mais complicado. Além da gente a gente tá ali exposta a qualquer tipo de violência, né? Muita gente chega no pano para lhe assediar. Já inúmeras vezes, na rua não tem outra opção, ou você é dura ou você apanha, né? Já muitas vezes eu tive que quase sair no soco com um homem, assim, no meio da praça, porque a galera vem, começa a perguntar preço, começa a fazer hora do seu trabalho, aí tal hora tá pisando no seu pano, lhe ameaçando de mandar tirar as coisas daquele lugar, porque ainda tem essa questão, né, que o artesão ele é muito marginalizado. Às vezes a gente vai expor em evento inúmeras vezes e a galera da prefeitura chega mandando tirar o pano, mandando tirar as coisas que você não pagou terreno, você não pode estar expondo ali. E aí a gente sofre inúmeras violências, né? E pro lado da mulher sempre é bem mais pesado, assim. Por diversas vezes eu já tive expondo e, tipo, os policiais ficar assim do meu lado, andando na minha frente, parar em frente ao pano, ficar intimidando, com a arma mesmo, assim, segurando a arma em frente ao pano. Então, são inúmeras violências, né, que a gente sofre. E, principalmente, eu tenho uma página, né, na internet, mas a página a gente usa mesmo assim, mais só para postar, para não perder foto do artesanato, porque onde a gente consegue ganhar ainda uma grana é na rua. Só que na rua a gente fica muito exposto, principalmente a beba, assim, de se ameaçar, de ter que defender território, de você estar expondo e ter outros malucos, outros artesãos expondo. E você está numa constante disputa de território. Às vezes você tem uma pessoa no seu pano e você está falando e tem um homem vendendo artesanato no lado e ele não respeita a sua fala, ele chama a pessoa que está no seu pano. É muito constante. A gente, às vezes vem homem para na frente do pano, a gente, boa noite, gosta de arte, quer dar uma olhada no trabalho. Ele passa direto, finge que não está vendo, vai para o pano do cara que está ao lado e começa a conversar com cara, a gente é totalmente invisibilizado, assim, e por estar, eu temo muito, assim, por essa questão de estar na rua, de estar exposta, já vi gente,
um cara se estressou com um artesão que estava vendendo do meu lado, 5 minutos depois ele trocou uma pedra gigante e jogou no cara que estava do meu lado, assim. Eu afastei a pedra beirou assim em mim. Então, a gente tá, quando tá assim, expondo na rua, a gente tá muito, muito vulnerável. E aí, na universidade, sempre tem uns fortalecidos, assim, vai ter semana de curso, a galera chama pra gente expor, mas tem universidade que a gente chega pra expor, os guardas mandam sair, não deixam ficar. E então, quando é pro lado o que eu acho mais impressionante é que quando é com homem, há uma conversa, né? Assim, chega, fala, conversa, cara a cara. Quando é mulher, não. Ele chega, ó, tem suas coisas, você não pode estar expondo aqui, sai aqui, a gente tem que sempre ser muito dura. Essa questão da fala, que é muito difícil para a gente, se torna ainda pior, porque você é obrigado a falar. Ou você é totalmente coagida, né? Se fecha e sai, você tem que falar, você tem que estar nessa constante briga por espaço, mas também na próxima rodada, né? Tem as partes boas também, que, enfim, a próxima rodada de conversa, tem as partes boas também de estar expondo na rua em contato com mulheres, aí eu posso compartilhar mais dessa história. E obrigada por participar desse momento. Será que agora vocês me ouvem? Eu consigo ouvir. Gente, que saga, viu? Estava esperando a Rutinha dizer que deu certo. Então é isso, né? Sou eu, sem tomar lugar de fala nem tempo de ninguém. Eu sou Ellen, moro no Quixeramobim, sou de Fortaleza, sou artista, professora também, dou aula de fotografia, de documentário. E aí, quando eu estava conversando com o Ruth sobre essa fala, eu estava pensando muito isso, né? Como é que a gente articula uma fala para a gente estar falando o que a gente está sofrendo, as violências que a gente sofre cotidianamente no nosso fazer, na nossa arte, mas também pensar estratégias para estar rompendo com isso, né? E aí, sempre quando eu vou para os eventos, quando eu vou falar assim, sobre o que eu faço, sobre as minhas pesquisas, sempre a galera sempre está nesse discurso, sabe? De, vamos falar sobre o combate ao racismo, fala o que você sofreu, falar sobre as violências que você sofre enquanto mulher. E aí eu fico me perguntando, por que a gente tem que repetir sempre esse discurso, né? Para que as pessoas saibam o que acontece e para que a gente consiga articular essas vozes e para que a gente não seja silenciado, né? E aí, quando eu estava elaborando o roteiro para essa fala, eu pensei, vou falar sobre o cinema, mas não só sobre isso, porque eu tenho me abro em muitas linguagens, assim, eu escrevo também, eu tenho pensado, produzido muito mais documentário, mas também me aventuro nos vídeos poema, tento fazer uma coisa mais ensaio, mais experimental. E aí, para pensar nesse lugar de violência, tem uma coisa que é muito forte com as mulheres negras, e isso historicamente falando, assim, a gente é silenciada e subrepresentada no cinema, pensando documentário e ficção, né? Então, a gente tem, ao longo de muitos anos de televisão brasileira e de cinema brasileiro, os lugares que foram destinados às mulheres negras enquanto lugares subalternos e ou hipersexualizados, né? Então, quando eu começo a estudar cinema, isso demora muito para chegar, tipo, o cinema negro, o cinema feito por mulheres negras, demorou muito para chegar em mim. Eu comecei a estudar audiovisual, documentário em 2014, e só em 2018 é que eu tive acesso a isso, né? 2018, 2019. Para entender o que é o cinema negro, para entender o lugar da mulher no cinema. E aí, para mim, como muitas outras histórias de violência, a falta de representação e representatividade é muito forte, né? E é como a Michelle falou, como a Gabi falou também, a gente não se vê nas telas e, às vezes, também, isso nem chega pelos professores, assim. Nos meus cursos iniciais de cinema, falando da formação, a maioria eram homens brancos de Fortaleza, que traziam muito essa coisa do cinema europeu, né? Traziam muito essa coisa do cinema feito por homens. E aí, quando
eu começo a me questionar sobre a minha identidade, sobre o meu lugar no mundo, e começo a ver as coisas sobre outros olhares, é que eu começo a questionar eles também, né? E aí vou descobrindo outras formas de narrar. Porque é isso, quando a gente pensa a mulher produzindo, a mulher fazendo, a mulher escrevendo, e nesse caso, para falar de um lugar específico, quando a gente pensa a mulher negra, são outras narrativas que vão ser construídas, são outras falas, são outras imagens que vão aparecer, né? E aí, o meu percurso, assim, entre o cinema é de realizadora, então, talvez isso fique para o segundo momento, para a gente pensar as estratégias, mas o primeiro curta que eu dirigi enquanto diretora, né? E aí mandando mesmo. E como eu era muito jovem, tinha esse lugar de ter que estar sempre sendo firme, porque ninguém nunca te leva a sério, assim, quando você é jovem, quando você é mulher, eles não te levam a sério, e aí é muito daquilo, de levar na brincadeira, de acabar não se articulando direito, porque era uma mulher, porque era uma mulher preta, porque era uma mulher jovem, né? E aí, mas chego junto, assim, eu sempre crio essa imagem para mim, enquanto realizadora, de uma pessoa, assim, centrada mesmo, assim, foco na missão, tenho me tornado cada vez mais, assim, e às vezes é uma coisa que a gente até se obriga, sabe, a gente se obriga a ser rígida, a gente se obriga a ser forte, a ser durona, para que as pessoas te levem a sério. E isso é muito desgastante, assim, que a gente se desgasta de uma maneira que, às vezes, a gente se cobra demais, assim. Eu, ascendente em leão, me cobro muito, assim, não consigo, quando finalizo uma coisa, não, dá para melhorar, não, vou rever isso, vou cortar isso, vou voltar. Então, e isso acontece muito com as mulheres, assim, eu vejo que a gente tem essa, vou evocar aqui talvez um conceito do Fanon, essa neurose, né, de estar querendo sempre fazer mais, fazer melhor, porque é isso, os caras fazem qualquer coisa, ai, Oscar, ai, Cannes, ai, melhor filme, ai, não sei o quê. E a gente não, a gente está sempre nesse lugar de subalternização, que a gente tem que estar sempre se esforçando. É o que os Racionais falaram, por a gente ser preta, a gente tem que estar fazendo 2, 3 vezes melhor, né? Como é que a gente vai ser 2 vezes melhor se a gente está uns 100, 400 anos atrasados, né? E pensando isso também como violência. Quando a gente não tem acesso a essas coisas, quando a gente não tem acesso a um curso de fotografia, a um curso de cinema, a um curso de mixagem, a gente não consegue chegar junto nessas produções, né? E aí, eu não sei, alguém me avisa se acabar o meu tempo, tá bom? Porque senão, vou falar aqui um monte. Aí, outra coisa que eu tinha pensado também para falar, só relatos, era que várias vezes, assim, no meu rolê, se eu tô com um cara, com os meus companheiros, com um homem, tipo, esses caras meio que ficam legitimando a minha fala. Então, tipo assim, tô falando por mim, não, a minha ideia é fazer isso, isso, isso. Aí chega um cara e diz, não, peraí, eu acho que a Ellen quis dizer isso, 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 como se ele tivesse que traduzir a minha fala, se liga? Isso é muito ridículo, porque eu sei que as pessoas entendem o que eu tô falando, sabe? E aí rola muito disso aqui na cidade, assim, que você precisa, em específico no Xeramobim, mas eu acho que é uma coisa, assim, do sertão cearense, sabe? Que você precisa que outras vozes legitimem o seu trabalho, você precisa que uma pessoa que tem grana, que tem acesso a determinadas coisas, legitimem o que você faz, né? E aí aconteceu comigo uma vez de uma pessoa, tipo, ligar para um coordenador de uma ferramenta de cultura para perguntar se eu fazia mesmo, se eu realizava mesmo. Não, mas a Ellen faz mesmo, ela realiza mesmo esses projetos. Isso é super ridículo, cara. Você vai lá nas minhas redes sociais, você vai lá no meu mapa da cultura, você vê o meu trabalho, mas a gente precisa ter sempre uma pessoa que vá lá e diga e comprove. E aí isso é muito foda. Quanto tempo mais a gente vai ter que ralar, que trabalhar duro para que a gente seja reconhecido, né? Eu acho que é isso, assim, falei um monte. Quero ver várias perguntas também. Gente, eu vou interromper. O tempo passou rápido demais, já são 9h10, né, que é o nosso tempo final, mas eu acho que a gente pode abrir um pouco para algumas considerações.
Na verdade, vocês são 6 mulheres incríveis, né? Porque estão aí, como é que eu posso dizer, abrindo o espaço que vocês querem ter ou os caminhos que vocês precisam. E cada uma tem suas particularidades. Eu acho que as mulheres, no geral, conseguem compreender essas falas. E a minha grande questão é, será que os homens conseguem compreender essas falas que vocês acabaram de falar um pouco aqui? O que é que vocês acham sobre isso e o que é que a gente pode fazer, enquanto mulher, para educar os homens nessa visão, para que eles, enfim, possam ter essa empatia real e mudar um pouco desses comportamentos, né? Cadê Qualquer a uma das 6, à vontade. A gente sem tempo e a gente aqui pensando, né? O que a gente disse. Eu acho que eu vou falar aqui um pouquinho. Eu acho que nesse enfrentamento, pegando bem o nosso tema, que são as mídias sociais, a gente pode fazer como a Ellen faz, como a Fran faz, como todas as outras meninas fazem. A gente investe muito nas mídias, e em tudo que a gente pode, a gente está se metendo, se envolvendo, porque a gente pode, e a gente faz. E aí, falando um pouco disso bem rapidamente, eu estou com um projeto muito massa com a Ellen, que a gente vai, e a Franciscana. Nós somos 6 mulheres pretas, e a gente vai estar montando um podcast que se chama Manas na Cena, que vem trazer justamente isso. A gente quer fazer um resgate de todas as mulheres que são incríveis, que a gente conhece, e aí a gente vai fazer esse podcast onde a gente vai falar sobre várias coisas, de sexualidade, de orientações diferentes, de cinema, de tudo que você possa imaginar, e cada podcast a gente vai trazer uma mulher diferente, vai divulgar o trabalho dela, tanto via podcast, quanto em todas as plataformas possíveis, e a ideia é essa, fechar essa rede e divulgar o máximo que a gente puder. E aí eu passo rapidamente para as meninas falarem algum projeto que elas têm, e é isso. Será que mais alguém vai falar? Eu queria falar. Rapidinho. Eu queria só, primeiramente, agradecer, né? Eu acho que um dos enfrentamentos reais é justamente isso que a gente está fazendo agora, é a gente se juntar e passar isso para as pessoas, passar as nossas vivências para outras mulheres, para que elas se sintam representadas. Acho que aqui tem mulheres... Acho não, tenho certeza que aqui tem mulheres lindas, todas com histórias incríveis, e acredito que cada pessoa que ouviu também pode se sentir um pouco representado por essas mulheres que fazem o que querem, que não deixam que a sociedade e os homens, principalmente, digam, imponham coisas, e fica sempre parecendo que a gente que é mulher tem que ficar provando o tempo inteiro coisas, né? Parece que a gente tem que estar ali dizendo, afirmando o que a gente é, pra gente mostrar que a gente é boa. E eu tô muito feliz, de verdade mesmo. Acho que a gente primeiramente tem que, além desse momento aqui que é incrível, que é de extrema importância, a gente tem que começar a mudar, a tentar mudar os espaços em que a gente tá, né? Por exemplo, eu lá na rádio falo, uso a minha voz para dizer e afirmar que devem existir mais mulheres fazendo o que eu faço, que elas devem ter oportunidade e que outras mulheres entrem no audiovisual e tenham uma oportunidade para isso. Então, vocês são incríveis, as histórias de vocês são incríveis, eu estou muito feliz por dividir esse momento com vocês e com certeza eu, assim, que estou entrando nisso agora, consegui aprender muita coisa com vocês, viu? Muito, muito obrigada. Agradecer, né, também, assim, a oportunidade de estar falando aqui, batendo esse papo com vocês, e, assim, utilizar o que a gente tem, né, de recurso, né, quem está no cinema, utilizar a linguagem do audiovisual, né, eu tô com projetos
né, para fazer gravações em uma comunidade quilombola, que eles não se reconhecem como quilombolas aqui nas proximidades de Iguatu, né. Estou escrevendo também artigos que vão ser publicados, né, a convite de um professor daqui, a utilização do cinema como ferramenta antirracista, né, mas eu também estou considerando importante falar que a gente não fala só sobre, né, racismo, como né, racismo e antirracismo, como a Ellie está falando, né, a gente tem vários outros assuntos também que a gente pode estar discutindo, né? A gente fala porque é necessário, né? É gritante. Então, eu acho que é basicamente isso, meninas, mulheres incríveis. Obrigada. Salve, boa noite novamente, meninas. Posso falar? Pode. Eu acho que a gente deve continuar ocupando espaços, né? Porque toda vida que uma mulher ocupa um espaço de uma forma correta, né? A gente começa a disseminar a nossa luta, né? A nossa luta por igualdade, né? Por direitos, né? E eu acho também que a gente tinha que ver uma forma também de estar desconstruindo a criação machista, né? Dos nossos meninos, né? Quando eu digo dos nossos meninos, eu falo das crianças, né? Eu sou meninas e eu estou criando elas para bater de frente, sabe? Para lutar, para ninguém levantar a mão para elas, sabe? Meus sobrinhos eu estou fazendo o mesmo. Eu acho que a gente deve dialogar, interferir, combater, né? E mostrar os privilégios que eles têm, que a gente não tem. Né? E lutar, principalmente. E o mais importante, eu acho que a gente deve nos unir, a gente deve continuar unidas. E desde já eu quero agradecer novamente, eu quero parabenizar a todas nós mulheres, né, a todos vocês, né, que tiraram o tempo de vocês para também estar aqui falando, né? A gente vai aprendendo uma com as outras, né? A gente sente a dor da outra e a gente aprende também com a outra, né? Então, assim, gratidão e satisfação. E é isso aí, a gente está juntona. Salve, salve. Bem rapidinho, falar sobre. Só bem rapidinho falar que, tipo, o meu plano eu tenho contato direto com a galera, então o meu plano também é uma ferramenta, é um instrumento de eu estar dialogando com as meninas, principalmente as adolescentes, né, que é quem cola mais. E aí, de nós, a importância de nós mulheres construirmos redes, né? Eu exponho sempre que nas férias que eu viajo para algum festival, eu sempre viajo com uma amiga e ela vem de bottom, e é muito massa quando um adolescente chega e vê o bottom do feminismo e começa a falar sobre a importância do feminismo, de mulheres se organizar. E às vezes até com meninos a gente bate um papo legal, assim. Também não só tem pessoas ruins, né? Existem muitas pessoas boas. E eu sou militante do Levante Popular da Juventude, e a gente constrói algumas ações, e aí a gente tenta coletivizar, deixar essas ações, né, que recebam mais mulheres e públicos diversos, né. Eu acho que um exemplo que a gente teve foi no dia 8 de março, que a gente construiu um sarau lá na praça, até a gente foi lá, tocou, a gente fez uma feirinha lá para mulheres expor. É importante a gente estar fortalecendo essa rede também, né, a gente entender que tem umas meninas que estão na rua. E eu aprendi a fazer macramê com uma mulher, né? Com uma menina que morei com ela quando eu fazia outra faculdade, enfim, e ela me ensinou, e da forma que ela me ensinou, eu passo para outras mulheres. Às vezes a gente viajando já encontrei outras mulheres na rua e a gente troca ponto, ensina uma coisa a outra que não sabe, e acho que é a importância da gente se unir, da gente fortalecer, e que sempre que a gente puder falar, a gente fala da importância dessas meninas também estarem organizadas, né? Não é a gente conhecer e a gente se organizar em coletivos, em movimentos, onde a gente puder, quanto mais focos de organização a gente tiver, mais a gente avança, né? E aí, eu tenho uma página, né? A página Artes de Saturno no Instagram, se alguém quiser conhecer meu trabalho, eu entrar em contato, só falar por lá que dá certo. Conheçam o meu trabalho e fortaleçam mulheres artistas. E
Obrigado a todas as meninas que participaram aqui falando, todo mundo está participando. Que massa, Gabi. É isso. Respondendo assim o questionamento da Jamile, eu acho que é importante a gente colar com quem quer colar com a gente, assim, lutar com quem quer lutar com a gente. E o movimento que eu tenho aprendido muito nesses últimos meses, assim, com as mulheres negras, é entender o lugar dos homens nisso tudo e dizer, e ser clara, né? Se você realmente você quer mudar isso, ou você só está colando no rolê para ganhar like. Tem essa diferenciação também. E eu acho que é isso, lutar com quem quer lutar, e tem muita coisa para mudar, que o Emicida falou num dos stories recentemente, não é assim do dia para a noite que vai mudar a estrutura, é muita coisa que a gente tem que fazer. E aí, pensando nessas estratégias de enfrentamento, assim, dominar os meios de produção, galera. Aprender a editar, aprender a filmar, aprender a fotografar, aprender a escrever projeto para mandar para editar, ou ganhar projeto, porque é bom trabalhar com grana. E é isso, eu acho que esse é o meu lugar de fala, assim, de uma mulher que eu tenho que fazer tudo, porque sou eu por mim, muitas vezes, e quando eu estou num coletivo, a gente compartilha os saberes, a gente divide a grana, e aí, pensando no coletivo, tem muito Instagram para vocês curtir, meu povo, seguir. @Casalgueiro, coletivo de audiovisual, @Ressonância Preta, um coletivo multimídia, só dos pretinhos aqui do Sertão Central, e a gente produz texto, produz foto, produz vídeo, produz podcast, muita coisa, dominando geral, assim, a rede social. E o @Femizine, que é um projeto de colagens, eu e a Aline vai participar também do Bioexpresso. E é isso. Assistam o filme de mulheres negras, escutem o que as mulheres negras têm a dizer, e é isso mesmo. Agradecer demais a Rutinha, assim, uma pessoa que eu admiro de paixão, conheço aí a jornada dela, a carreira dela, acompanho, minha companheira de projetos, e vida longa aí aos nossos projetos, de todos vocês, assim. Acho que depois vocês podiam, a Jamile, talvez, fazer uma publicação, marcar a gente, para a gente poder se seguir, assim, anotei o Instagram da Gabi, queria seguir todo mundo e conhecer vocês de perto, assim. É importante estar junto das mulheres, sempre. Nós temos um grupo do WhatsApp, estou pedindo aqui a Ana Ruth para colocar as páginas de vocês no grupo, e aí todo mundo tem acesso nesse grupo. Então, já vou pegar a fala para agradecer a todas. Foi muito rápido, achei que ia dar para a gente falar muito, mas passou muito rápido o tempo. Realmente o tempo é muito relativo, e a gente ainda tem a apresentação musical da Fran DDK e da Ruth Viana, então peço que vocês permaneçam aí por mais alguns minutos. Mas antes eu quero agradecer a todas, né, por aceitarem esse convite da Ruth. E a maioria de vocês são egressas da FECLESC, ou estão já em vias de fato, né, Ellen? Então, eu agradeço muito, porque vocês sabem da importância que é a gente trazer toda a diversidade de conhecimento para esse meio, e esse evento não se restringe à FECLESC, ele alcançou muitas outras instituições, inclusive escolas de ensino médio, né? Então, nós temos aqui várias pessoas de vários setores e segmentos, e esse espaço de fala que a gente está propondo é o mais importante, ele conseguiu ser atingido, por mais que tenha passado tão rapidamente. Então, eu quero agradecer muito a todas, e também a oportunidade de conhecê-las, né? Não conheci, então foi a Ana Ruth, porque eu chamo a Ana Ruth assim, né? Eu fui orientadora da Ana Ruth nas ciências biológicas, então imagina, né? Tipo, estamos fazendo um evento, violência contra a mulher, ela é uma referência para mim. Vamos fazer uma roda de artistas? E aí ela vem e traz todos vocês aqui, para você ver como essa rede realmente é importante. Então, muito, muito, muito obrigada a todas. E eu passo a palavra para vocês para uma fala final, e já para a apresentação musical da Fran DDK e da Ruth Viana. Beijos! Plateia virtual, palmas. Palmas! Muito bom.